O que parecia uma vitória fácil para a Rússia lá no início da guerra, lá em fevereiro, está se tornando algo muito emblemático e problemático para aquele país, para a Rússia. É isso mesmo, uma dor de cabeça gigante para o seu presidente, Vladimir Putin. É isso mesmo. Afinal de contas, hoje, dia 6 de dezembro de 2022, nós fomos tomados pela informação, pela notícia de que a Ucrânia acaba de atacar por 2 dias consecutivos bases militares na Rússia. É isso mesmo, solo russo sob ataque. Ataque ou contra-ataque ucraniano? É isso que nós iremos comentar agora com vocês, mas antes eu vou pedir, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante para nós, veja o vídeo todo, veja outros vídeos também no nosso canal. É extremamente importante que nós estejamos juntos. É isso mesmo, pessoal. Conto com a colaboração de vocês, deixando aí um comentário também abaixo. É muito importante, beleza? Pessoal, é isso mesmo. Hoje, a Ucrânia atacou, pelo 2º dia consecutivo, uma base militar, uma base que é utilizada pelas Forças Armadas da Rússia para poder atacar a Ucrânia. É isso mesmo. Mas Vladimir não deixou barato. Ele contra-atacou, ou atacou, enfim, ele contra-atacou, atacando vários pontos da Ucrânia. Mas a Ucrânia já está sob ataque há um período de tempo. É isso mesmo. Vou ler aqui para vocês uma reportagem que fala sobre isso. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se com conselhos militares para discutir a segurança interna do país nesta terça-feira, dia 6, após a Ucrânia atacar pelo 2º dia consecutivo alvos militares em território russo. É isso mesmo. De acordo com as autoridades ligadas ao Kremlin, Kiev realizou um ataque com drone próximo a um aeroporto que opera voos militares e civis nesta terça-feira. Pessoal, lembrando que esse 2º ponto que ele foi atacado, a Rússia foi atacada, fica a uma distância longa da fronteira com a Ucrânia. Até então, a Rússia já tinha sido atacada, ou contra-atacada pelos ucranianos, mas em pontos até relativamente próximos da fronteira. Então, o ataque ucraniano objetivou aquela localidade. Agora é uma distância imensa, é uma distância maior. Ou seja, até então, aquela base que estava teoricamente dentro de uma zona de segurança não está mais. Até os sistemas antiaéreos russos detectarem aquele drone foi tarde demais, tá bom? O governador da região de Kursk confirmou que ao menos um drone atingiu uma instalação de petróleo perto de um aeroporto da região fronteiriça com a Ucrânia. Tá? Segundo o governador, os serviços de emergência foram acionados para conter o incêndio. Tá? Vídeos, imagens compartilhadas pelas redes sociais mostram um grande incêndio com nuvens de fumaça visíveis em toda a cidade, em Kursk. Algumas gravações foram compartilhadas nas redes sociais e pelo Ministério das Relações Exteriores ucraniano. Né? Um dia antes, a Ucrânia já havia usado drones para atacar 2 bases militares russas a centenas de quilômetros dentro da Rússia. O aeroporto, na região de Saratov, e a base militar no centro de Ryazan. De acordo com o Ministério da Defesa russo e um alto funcionário ucraniano que falava sobre condições de anonimato. Tá? Pessoal, o Ministério da Defesa emitiu um relatório sobre os ataques desta segunda-feira, ontem. E apontam que 3 soldados morreram e outros 4 ficaram feridos durante os bombardeios. 2 aeronaves também teriam sido danificadas. Realmente, a Ucrânia, agora recebendo vários equipamentos militares dos Estados Unidos, da União Europeia, ele está conseguindo fazer um contra-ataque na Rússia, fazendo com que a Rússia tenha vários prejuízos e ligue alguns sinais de alerta para os governantes russos. É isso mesmo. Lembrando que dentro desse contexto todo, dentro dessa guerra toda, a Ucrânia, no início da guerra, todo mundo pensava que ia ser algo fácil, algo rápido e que não ia trazer transtornos grandes para o então presidente da Rússia. Mas estamos vendo que o caldo está entortando, não está saindo como ele quer não, tá? Em uma atualização sobre o andamento da guerra nesta terça-feira, a Ucrânia confirmou que 15 ataques contra pessoal, armas e equipamentos militares russos foram realizados na segunda-feira.
com outros 5 ataques visando posições inimigas com sistema de mísseis antiaéreos, disse. O anúncio não mencionou especificamente ataques dentro do território russo, tá? Mas em Moscou, Putin marcou uma reunião do Conselho de Segurança para discutir como garantir a segurança interna. Olha o nível que está chegando de problema para aquele governante, para aquele país, tá? Mas o Kremlin não deu detalhes sobre quais pontos específicos seriam discutidos e que tipo de anúncio ou abordagem poderia sair desse encontro, tá, da cúpula de defesa. Tá? Falando à imprensa separadamente, o porta-voz da presidência russa, Dmitry, disse que as autoridades estão tomando medidas necessárias para proteger o país dos ataques ucranianos. É claro que a intenção abertamente declarada do regime ucraniano de continuar com esse tipo de ato terrorista é um fator perigoso, afirmou. É meio complicado nós olharmos essa fala, tá, dessa autoridade russa, porque, olha o que ele diz, é claro que a intenção abertamente declarada do regime ucraniano de continuar com esse tipo de ato terrorista é um fator perigoso. Eles estão atacando a Ucrânia está se defendendo, a Ucrânia agora com essas possibilidades, né, recebendo recursos bélicos de outros países, contra-ataca, e aí vem o porta-voz da Rússia dizendo que isso é um fator perigoso. É perigoso a Ucrânia se defender de uma injusta agressão que ela vem sofrendo, e aí ela parte para a ofensiva, lembrando que há pouco tempo atrás, esse mesmo governo russo, tá, ele alertou para o perigo de alguns países que estão fornecendo armas à Ucrânia. É óbvio que no início, né, como eu falei para vocês, no início dessa guerra, era inimaginável que a Ucrânia ia conseguir segurar aquele, entre aspas, poderoso exército russo. E nós vimos que realmente a Ucrânia, no começo, ela deu aquele baque, a Rússia avançou o território ucraniano adentro, chegou a 70 quilômetros de Kiev, por forças externas, né, auxílios externos, a Rússia recuou com suas tropas, concentrando aí mais naquela parte leste ali, tentando segurar. Só que agora estão recuando cada vez mais, e com essa contraofensiva do exército ucraniano atacando o solo russo, agora pode inverter, agora pode ter uma oposição à invasão russa, né? Quando essas áreas, lógico, a Ucrânia ainda está atacando bases, mas se isso se continuar, se esses ataques da Ucrânia em território russo continuar, a opinião pública russa pode se voltar contra Vladimir. É isso mesmo. Isso é uma possibilidade muito grande e a Rússia sair imensamente derrotada. Não só pela Ucrânia, tá? Não só pela Ucrânia, mas pelos países, pela OTAN e pelos Estados Unidos. Pela OTAN e pelos Estados Unidos. Assim como aconteceu no Afeganistão. Tá? No Afeganistão, quando os Estados Unidos forneceu arma para o povo afegão, tá? Forneceu arma para o Talibã, e eles venceram aquela guerra contra a Rússia. Isso pode acontecer agora também na Ucrânia, inclusive com essa crescente onda de ataque ucraniano a território russo. É extremamente importante, pessoal, que nós possamos analisar esses fatos separadamente. É óbvio, tá? Fazendo uma análise crua e um retrato real da situação, em fevereiro, nós não imaginaríamos que íamos chegar em dezembro nessas condições. Agora, reuniões de emergência com o Conselho de Segurança da Rússia para tentar evitar. Inclusive, eu estava lendo em alguma reportagem que quando o sistema de defesa russo detectou que ele conseguiu acertar o drone, que foi o drone que atingiu o aeroporto, já foi tarde demais. Ou seja, até que ponto o armamento russo realmente tem capacidade de defesa? Até que ponto o armamento russo tem se mostrado realmente eficaz, não só no ataque, se bem que a Rússia tem atacado, bombardeado bastante áreas ucranianas, modelo russo, ele joga, bombardeia, igual realmente o Vladimir contra-atacou,
Você pode falar assim, esse ataque ucraniano em território russo, bombardeando diversas localidades ucranianas. Mas o território ucraniano já está sendo bombardeado há um período de tempo, não é? É meio complexo quando a gente para analisar e ver que o pensamento deles, se a Ucrânia contra-ataca, né, uma injusta agressão sofrendo da Rússia, e a Rússia ataca novamente. Ou seja, e a capacidade bélica real da Rússia? Qual será? Será que realmente eles têm uma capacidade para segurar? Não, está demonstrando aí que não. Alguns especialistas falam que a Rússia não usou equipamentos, os equipamentos dela de primeira, estão usando um equipamento antigo ainda, da antiga União Soviética, alguns equipamentos dessa época que foram equipados, foram modernizados, mas aí, né, não sabemos realmente a capacidade. A única coisa que a Rússia tem, que nós sabemos e concreto mesmo, é a capacidade nuclear deles. Isso é um fato, isso não tem como esconder. Tá? A capacidade de ogivas nucleares, de prontidão e de reserva que eles têm é realmente surpreendente. Isso daí realmente que eles seguram qualquer possível ataque a eles, eles seguram usando esse artifício. Ó, eu tenho arma nuclear. Se me atacar, o último recurso que eu tenho para me defender e defender o meu povo é atacando. Porque eu sei que se vocês me atacarem, vão me atacar para tentar me exterminar. Então já que vão me exterminar, mas eu também vou contra-atacar. E eu vou contra-atacar com o quê? Com o que eu tenho. O que eu tenho? O arsenal nuclear. Então, eles se seguram nessa narrativa, eles se seguram nesses pontos, eles se seguram nesse ponto forte que a Rússia tem, que são os armamentos nucleares. Pessoal, mas é isso aí que nós tínhamos para falar hoje. A Ucrânia ataca a base militar na Rússia pelo segundo dia consecutivo, ou seja, a Rússia sob ataque. É isso mesmo, a Rússia sob ataque. Bom, deixa um comentário, o que vocês acham de toda essa situação, o que vocês acham desse contra-ataque ucraniano a território russo, o que a Rússia vai responder, como que vocês veem isso daí? É extremamente importante que nós estejamos juntos. Deixe seu comentário, deixe o joinha pra gente também, isso é muito importante, beleza? Pessoal, tamo junto, bora e até daqui a pouco, hein?